A graça e a paz do Senhor Jesus, amados, tudo bem? Eu vim aqui deixar mais uma palavra para vocês hoje. Está no livro de Abacuque, versículo 1, capítulo 2. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Ou gritarei a ti, violência, e não me salvarás. Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência está diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Aí Deus responde a Abacuque, né? No versículo 5. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis, quão vos for contada. Alguns estudos indicam, né, que provavelmente, ele também seria levita do Senhor. Deus, todas as vezes que ele colocou algum profeta, foi para consertar. Deus, ele coloca os profetas dele para consertar. Os profetas do Senhor, eles não são muito dóceis, né? Eles são meio, não diria agressivo, mas bem diretos. Eles não ficam com muito... Eles chegam e falam que Deus tem mandado dizer, né? As mensagens do Senhor para conosco. E são isso que os profetas fazem. E Abacuque não era diferente dos outros profetas. Ele veio em uma época que existia muita violência, muita coisa ruim. E foi na terra de Judá. Judá vem da tribo de Benjamim. Abacuque, ele viveu na época de Jeremias. E existem alguns historiadores que acreditam, né, que naquela época Jeremias poderia estar preso, né, em cativo, que ele foi jogado no poço. E Abacuque, ele estava muito revoltado com a situação. Na verdade, ele estava revoltado porque os ímpios se sobressaíam. Os ímpios viviam melhor e os ímpios, quando ele fala até quando, e quando ele fala de violência, a violência seria sangue. Então eles derramavam sangue, né? Sangues inocentes, porque em Judá existia, né, pessoas inocentes e devotas a Deus ainda, né? Então Abacuque, ele não se conformava e ele foi falar com Deus, foi cogitar, na verdade, né? Abacuque foi cogitar com Deus e ele falou: até quando, Senhor, até quando o Senhor me mostrará tudo isso e ficará por isso mesmo? E Deus, ele dá resposta para Abacuque. Só que Abacuque está esperando que Deus vai responder o quê? Que vai ajudar ou vai resolver o problema, né, daquela nação. Só que o problema é a nação, amados. Nós pagamos pelos nossos atos e eles optaram por ser maus, né, por se afastar do próprio Deus. Foram eles que se afastaram. Só que quando Abacuque cogita, fica perguntando para Deus, Deus, ele não responde o que Abacuque queria escutar, né? Ele responde o que ele irá fazer. E Deus, ele fala para Abacuque: eu mandarei os ímpios, que seria a Babilônia, destruir eles e pegar aquele povo de Judá como escravo. E é o que a Babilônia faz, né? Ela escraviza aquele povo. Eles matam, tomam as coisas deles, né? E é isso que Deus faz. E Abacuque, por sua vez, ele fica mais frustrado ainda, porque não era a resposta que ele queria, né? A frase mais dita na Bíblia veio de Abacuque, do livro de Abacuque, veio através desse livro, né? Que Abacuque diz que o justo viverá pela fé. Na verdade, foi o próprio Deus que disse para Abacuque, né? A resposta de Deus, depois que Deus, ele fala que mandará o povo da Babilônia escravizar eles, fazer derramamento de sangue, que eles iriam pagar. Eles iriam pagar por algo que eles estavam semeando. Porque Deus, ele não é injusto. E ele sempre quis o seu povo ao seu lado, buscando, né? Deus escolheu o seu povo e o seu povo, porém, virou as costas para Deus. E o que Deus poderia fazer para resgatá-los? Infelizmente, amados, diversas vezes, para nós lembrarmos que existe um Deus, nós precisamos passar pelo deserto, né? Nós precisamos passar por assolações. Então, foi isso que Deus falou para Abacuque, que ele iria mandar o povo da Babilônia. Quando Deus
antes de qualquer juízo. Deus ele envia seus profetas para avisar, né? Deus ele está o tempo todo nos avisando, não só naquela época, mas na nossa igreja, o povo de hoje em dia. Deus usa os profetas para avisar. Ele usa a própria palavra, né? Diversas vezes em sonhos. Mas Deus, de alguma forma, antes do juízo aqui na terra, ele sempre faz com que alguém avise de alguma forma. Mas por diversas vezes nós não enxergamos, né, amados? E é assim que nós fazemos, não escutamos a voz do Senhor, não escutamos a palavra de Deus. Abacuque começou esse livro dizendo: até quando, Senhor, até quando? Mas após Deus dizer para ele, né, que o justo viveria pela sua fé, que o justo viverá pela sua fé, ele mudou a visão, ele mudou aquela visão total, porque ele começou a entender que era necessário aquilo tudo, né? E é isso que Deus pede, né? Deus pede para Abacuque fazer uma tábua bem grande e escrever nela, bem legível, para que todo o povo daquela geração lesse, né, a passagem. E Deus ele diz, né? Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Porque aquele povo não era justo. Davi diz lá no livro de Salmos, né? A tua vara e o teu cajado me consola. Sem a palavra de Deus, sem a correção de Deus, nós esquecemos, né, quem é Deus. Então Deus ele nos corrige o tempo todo. Por amor, Deus nos corrige, para nós lembrarmos quem é Ele. Sem Ele nós não somos nada, né, amados? Abacuque ele queria ficar cogitando com Deus, porém Deus ele já sabia de todas as coisas. E Deus, ao invés de dizer que ia resolver aquele problema e ter misericórdia, pelo contrário, né? Porque diversas vezes na nossa vida Deus diz não, porque Deus ele sabe o que está acontecendo no íntimo de cada um, né? Ele sabia que aquele povo não iria mudar. Aquele povo não iria mudar. E a forma de Deus fazer com que aquele povo mudasse seria os aprisionando, fazendo eles passarem por coisas piores. Por isso que Abacuque ele se revoltou tanto. Porque os justos eles padeciam e o injusto eles se sobressaíam de alguma forma, né? E você está falando do próprio povo de Judá. E Deus ele fala que vai mandar Babilônia. Deus ele fala que vai piorar a situação, né? Ele irá mandar Babilônia para fazer aquele povo se consertar. Abacuque ele fazia parte daquele povo, né? Abacuque fazia parte daquele povo. Jeremias fazia parte daquele povo. Aquele povo eles era um povo cruel, né? Por isso que Jeremias chorava tanto. Jeremias ele não conseguia. Ao invés deles escutarem que Jeremias estava falando as mensagens de Deus, né? Porque os profetas eles levam a mensagem do próprio Deus. Deus ele colocou os profetas na terra para ser mensageiro do Senhor, né? E hoje é a mesma coisa, nós não escutamos as palavras de Deus, não escutamos o povo de Deus, escutamos o mundo ou nem escutamos nada, né? Nós vivemos num mundo corrupto, incorruptível. Jeremias naquela época, ele falava daquele povo também, né? Que os juízes eram corruptos, que o governo era corrupto, tudo era corrupto. Como nos dias de hoje, né? O povo está todo corrompido. E Deus, ele sempre nos mostra, né, seu imenso amor. Abacuque só conseguiu ter visão do que Deus estava falando quando Deus fala para ele que pela fé o justo viveria, né? O justo viverá pela sua fé. Então, sem crermos, nada somos, nada funciona, né? Abacuque começou o livro dizendo até quando o Senhor, porém ele viu que o que é de Deus é bom e agradável, o que é de Deus é sempre perfeito, né? Que Deus ele sabe de todas as coisas e ele sabia o que era melhor para aquele povo. E ele termina o livro, né, dizendo: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus da minha salvação. E é isso, amados. Deus ele é o Deus da nossa salvação. Todas as coisas temos que esperar em Cristo, porque Deus ele é perfeito.
E as coisas de Deus, elas são boas e agradáveis, né? Só Deus, ele sabe de todas as coisas. E não podemos ficar cogitando a Deus, né? Porque por diversas vezes nós fazemos isso. Até quando, Senhor? Até quando? Em muitas situações de nossas vidas, né? E o que Deus quer, ele é o melhor para nós. Sempre foi. Mesmo que ele tenha que nos corrigir. Deus, ele nos quer obedientes. E temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Temos que respeitar o querer do Senhor, né? E é isso, amado. Que Deus continue nos dando a sua graça, a sua misericórdia. E continue tendo muita paciência conosco, né? E que assim seja, amados. Que Deus, ele se mostre dia após dia em nossas vidas. E jamais deixe de nos corrigir, de nos orientar, né? Porque sem Deus nada somos, e sem suas correções não seremos nada, tá bom? E é isso, amados. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que esteja conosco não só hoje, mas para todo sempre. Tenha muita paciência conosco, tá bom, amados? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém?